Pronto, começou a gravação. Tá? Então vamos retomar aí do ponto que a gente havia parado. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos pegar alguns pontos importantes aí também, que vale a pena. Por exemplo, aqui nessa página 54 ainda, né? A autora, no primeiro parágrafo, a autora vem reforçar essa ideia, né? A psicologia que se estabeleceu e se institucionalizou, meados do século XX, foi a que teve origem em instituições educacionais e médicas, né? Campos dominados por representantes das camadas médias, principalmente intelectuais. Aí ela fala dessas instituições, as escolas normais foram os mais importantes substratos para o desenvolvimento da psicologia. E aí a autora destaca o quê? Os livros sobre testes, por exemplo, tá? Os livros sobre testes que apareceram nessa época, né? E esse movimento dos testes no Brasil, que a gente falou já dos testes psicológicos, aqueles testes de inteligência, né? Que foram muito utilizados porque eles eram instrumentos, eram vistos, né, como instrumentos de racionalização da prática educativa, tá? E perdurou por décadas, apesar das críticas ao modo como foram utilizados. Depois eu vou falar dessas críticas, né? Mas por quê? Então, justamente era essa tentativa de uma visão científica sobre esses processos, por exemplo, né, do desenvolvimento da inteligência na criança. Então, os testes eles eram vistos como um instrumento importante, tá? E não é que não sejam, não, viu, pessoal? Também não é para demonizar os testes. É mais porque a forma como foram utilizados, né, acabou gerando toda uma questão que a gente já falou de estigma, né, de um estigma, até uma certa discriminação em relação àquelas pessoas que eram consideradas, né, que tinham alguma deficiência, por exemplo. Então, não é que os testes sejam ruins, não. A gente utiliza até hoje. Você vai tirar uma carteira de motorista, você faz um teste psicotécnico, por exemplo. Né? Então, não é que seja todo ruim. Você vai fazer uma avaliação psicológica numa criança, você vai utilizar também teste de atenção, enfim, vários testes ali, até de inteligência também, para ver se realmente se a criança tem algum déficit ali, né? Mas a forma como eles foram utilizados é que foi problemática, né? Porque às vezes a criança tem algum déficit no desenvolvimento, mas não porque seja uma deficiência que tenha uma causa genética orgânica. Às vezes é pelo próprio pelas próprias experiências pelo qual a criança passou, pelo próprio, às vezes, ambiente, né, em que ela foi submetida, né? Então, às vezes, ela apresenta um déficit, mas é algo que pode ser revertido muitas vezes, que pode haver uma estimulação precoce, que possa haver uma intervenção psicopedagógica. Mas a gente vai falar disso já, pessoal. Deixa eu ir passando aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, na página 55, a autora traz aí um pouco como que é o surgimento dessa questão desses testes, né? Quando ela fala aí nesse parágrafo, segundo parágrafo, né? Medeiros Albuquerque, Isaías Alves, dentre outros, vão dizer que foi na situação de guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial, tá? Que os testes foram utilizados, né? Quer dizer, a situação de guerra para demonstrar como foram desenvolvidos os testes de aplicação coletiva de inteligência, referindo-se à entrada nos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial como um marco para a expansão da utilização dos testes. Quer dizer, os testes eram utilizados aí para o que? A seleção de soldados para a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então, eles precisavam
testar para ver se os soldados tinham condições, né, cognitivas de estar na guerra. Então, foi nesse contexto que vai surgir aí o uso dos testes. Tá? A autora vai comentando aqui. Pessoal, se tiver alguma coisa no chat, vocês me avisem, porque às vezes eu estou vendo só aqui o texto, aí não enxergo. Tá, mas de vez em quando... Professor, Oi, pode falar. eu queria tirar outra dúvida. Hum. Desde o início a gente falou, né, que sempre existiu uma burguesia, a burguesia industrial, né, as elites dominantes, que a psicologia estava a serviço, né, dos interesses dessa classe. Sim. Pode-se afirmar, então, que o interesse da classe era acima do interesse da coletividade? Olha, depende da visão, né, que você vai ter, né? Quer dizer, essa visão que a gente traz, por exemplo, de que existia uma classe dominante, né, que fazia prevalecer os seus interesses, que eram, né, os interesses de uma elite dominante, é uma determinada visão do processo histórico, né, que é uma visão a partir ali do materialismo histórico, do materialismo dialético, da luta de classes, tá? Uma visão, né, dentro dessa filosofia, digamos assim, né, que olha para as condições concretas da sociedade, como que se dão as relações de produção, a relação entre as classes, tá? Então, é uma forma de analisar a sociedade, tá? Professor, então, em algum momento a gente pode dizer que a psicologia, no momento de sua consolidação, ela manifestou algum tipo de compromisso social, né? Sim, sim, nós vamos ver isso sim. Durante todo esse processo histórico, apesar de haver, digamos assim, esse compromisso com as elites, havia de certa forma, mas havia também espaços, havia, digamos assim, estou esquecendo a palavra, atuações, haviam iniciativas da psicologia que iam contra também esse modelo, né, que atendiam aos interesses, sim, né, da população, né, das classes subalternas ou desprivilegiadas, ou que, digamos assim, olhava para questões ali dos direitos humanos, né, de um humanismo. Então, havia sim. A gente vai ver, principalmente já nas décadas de 70, 60, 70 em diante, a gente vai ver esse compromisso social da psicologia. E mesmo nessa época aqui, tá? Mesmo nessa época, a gente vai ver que é isso que a autora chama dessas contradições, porque é sempre os dois lados da moeda. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Nesse mesmo contexto de autonomização da psicologia, a autora vai trazer como exemplo de uma outra visão dentro da psicologia, a partir aqui, ó, no segundo parágrafo, de Manuel Bonfim, por exemplo. Então, ela fala, ó, Manuel Bonfim, né, criador e diretor do primeiro laboratório de psicologia no país, catedrático de psicologia e pedagogia na Escola Normal do Rio de Janeiro, apresentava pensamento distinto. Tá? Além de ser crítico contundente da sociedade brasileira, a partir de uma análise que identificava os problemas do Brasil na história de expoliação e exploração colonial, ou seja, ele denunciava isso, né? Combater as ideias do racismo científico, tá? Produziu uma concepção psicológica original e avançada para a época. Então, ele já trazia uma visão, por exemplo, a autora diz aqui, cadê? O psiquismo era para ele um fenômeno de natureza histórico-social, tá? Devia ser estudado a partir do método interpretativo, que deveria basear-se no estudo de suas múltiplas manifestações, aprendê-lo como parte da obra humana forjada ao longo da história.
né? Quer dizer, já uma visão mais crítica, olhando para esse processo histórico. Mas o exemplo mais interessante aqui, eu acho que é do Ulisses Pernambucano, né? Olha só o que a autora diz aqui. Sob a liderança de Ulisses Pernambucano, o movimento psiquiátrico de Recife antecipou as ideias da antipsiquiatria, que só se manifestaria décadas depois. A antipsiquiatria é uma corrente da psiquiatria que se aproxima daquilo que a gente chama no Brasil, por exemplo, da luta antimanicomial, né, da reforma antipsiquiátrica, que criticava aquele modo de tratar, né, os pacientes, né, nos hospícios, por exemplo, aquele modo, né, mais desumanizado. Tá? Então, veja só o que ela fala aqui, por exemplo. O Ulisses Pernambucano aboliu as camisas de força e os calabouços e implantou ambulatórios e hospital aberto, dentre inúmeras outras realizações. Tá? Ó, também em relação à criança com deficiência, a criança com deficiência passava a ser vista como um sujeito da educação e não mais como paciente de hospício a quem restava a exclusão social pela reclusão. Então, veja só, né, pessoal, o que eu estou querendo mostrar com esses exemplos é aquilo que eu falei, dessas contradições. Quer dizer, na mesma época em que a psicologia muitas vezes se colocava, né, ao lado dos interesses, né, de uma elite dominante, ao mesmo tempo você tinha essas iniciativas, né, de pessoas que atuavam de forma diferente, olhando para, né, os direitos também, né, das classes mais oprimidas. Tá? A própria Nise da Silveira, não sei se vocês já viram um filme, né, filme que saiu no cinema nacional, falando da história da Nise da Silveira, que era uma psicóloga brasileira, fez um trabalho assim muito importante também, e ela fazia esse mesmo tipo de trabalho também, um trabalho mais antimanicomial, um tratamento mais humanizado dos pacientes. Ela utilizava a arte, né, para eles fazerem esculturas de argila. Então você tinha também, tá, essas iniciativas. Tá? Nem tudo era, digamos assim, era dentro dessa perspectiva mais comprometida aí com os interesses apenas, né, de uma classe dominante. Tá? Então a autora vai dissertando sobre isso, né, depois vocês vão ler, eu estou destacando aqui só alguns pontos. Vamos passar aqui para o processo de consolidação da psicologia. Né, como é que vai se dar esse processo aí de consolidação da psicologia como ciência. Tá? Uma questão importante, né, que a autora vai trazer aqui já na segunda coluna, no último parágrafo, é que vai haver aqui, nesse período, aqui nós já estamos já em lá 1950, mais ou menos, um aumento dos campos de atuação da psicologia e da educação se estende para a organização do trabalho e a própria prática clínica. Né? Já começa-se aí a psicologia a se destacar em outras áreas. Tá? A autora diz aqui logo embaixo, ó, destaque deve ser dado ao fato que muitas instâncias governamentais tiveram na psicologia uma das bases científicas para a intervenção social, com especial ênfase nas questões relacionadas ao trabalho e à sua racionalização. Tá? Cadê aqui? Esses fatores condicionam o processo de consolidação da psicologia no Brasil, que, por sua vez, gerou as condições para que, em 1962, a profissão de psicólogo fosse reconhecida. Tá? Então, dentro desse contexto aí que o Brasil estava vivendo, um modelo desenvolvimentista de economia e de uma política de intervenção do Estado no processo produtivo. Tá? Então, a psicologia vai aí se consolidando. Tá? Na página 58, a autora fala de algumas experiências, então, que começam a serem incorporadas
aqui. Eu destacaria, por exemplo, ó, o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, ISOP, criado na década de 40 por Getúlio Vargas, por exemplo, cuja finalidade era formar técnicos para a indústria e o comércio. Tá? Então, foi base para o desenvolvimento de muitas pesquisas, né, modalidades de intervenção psicológica, formação, tá, de especialistas também para o campo do trabalho. Oi, Rafa. Professor, esse texto está no Moodle? Tá sim, Rafa. Eu já coloquei lá no Moodle, viu? Obrigada. Pode dar uma olhada lá, que é um dos... Acho que é o último texto que eu postei, é esse aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Enfim, outras iniciativas, a criação do INEP também, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que é dessa época, tá? Pegar aqui a parte que a autora tenta sintetizar um pouco esse período, ó, aqui na segunda coluna, no segundo parágrafo, houve nessa época um rápido desenvolvimento da psicologia, relacionado, sobretudo, às demandas oriundas de uma sociedade que se transformava na direção da industrialização, cujas contradições exigiam ações que poderiam ter na ciência psicológica um poderoso substrato de natureza científica e técnica. Assim, a psicologia se desenvolve, se fortalece e se consolida como ciência e profissão, na medida de sua capacidade de responder às necessidades geradas por um projeto político, econômico e social dirigido pela nova classe dominante, a emergente burguesia industrial, né? Enfim, a autora vai explicando aí todo esse contexto. Só destacar aqui também, pessoal, no final, né, quando a autora fala aqui da Helena Antipoff, né, que também tinha uma visão crítica aí, por exemplo, sobre os testes, né? Helena Antipoff realizou pesquisa nos anos 30 em que conclui que os testes mediam não apenas o que se supunha ser a inteligência, mas também as condições materiais e sociais da existência da criança. Com isso, a ideia do teste como instrumento objetivo é questionada. O teste revelava não só a questão da inteligência, ele acabava revelando, digamos assim, as condições materiais e sociais da existência da criança. Porque, às vezes, digamos assim, o score mais baixo no teste não era por conta de uma deficiência orgânica, era por conta das condições materiais que a criança vivia, as condições de existência. Né? Então, essa autora, por exemplo, ela vai criticar essa visão. Tá? E aí tivemos algumas presenças importantes também aqui no Brasil, como a autora diz aqui na página 59, no segundo parágrafo, Miray Lopes, que foi um grande psicólogo espanhol, que veio para o Brasil numa determinada época, trabalhou no ISOP, o Henry Wallon também, que é um grande psicólogo da área da psicomotricidade, também esteve no Brasil. Tudo isso foi contribuindo para que, né, aqui no primeiro parágrafo da segunda coluna, que a autora vai dizer, em 27 de agosto de 1962, é aprovada a Lei 4.119, que regulamenta a profissão do psicólogo e estabelece o currículo mínimo para sua formação. No ano seguinte, o Ministério da Educação publica uma portaria sobre a atuação da Comissão Especial de Psicólogos, em 1964, o decreto, tem aí toda a numeração, regulamenta a Lei 4.119, de 62, tá? Que é, digamos assim, a lei, né, que regulamenta a profissão do psicólogo. Tá? Por isso que a gente comemora, né, no dia 27 de agosto, o dia do psicólogo, da psicóloga, tá? No dia 27 de agosto. Justamente por isso. E por isso que agora vai fazer aí quase 60 anos, né, em 2022, da
regulamentação da psicologia como profissão, reconhecimento, né, da psicologia como profissão, tá? Pessoal, vocês, como eu falei, né, leiam um texto depois, leiam um artigo, tá? Aproveitem que a aula está sendo gravada depois, porque vocês podem ver, podem ir marcando no texto também, essas partes aqui que eu estou destacando, tá? Por isso que eu vou falando, ó, página 59, primeiro parágrafo, tal, já para, né, porque ajuda, você vai marcando ali as partes principais, quando você tiver que estudar para a prova, você já leu o texto uma vez, de repente você não vai ler, não quer ler de novo, você vai só dar uma revisada, vai pegando aqueles pontos principais. É uma estratégia de estudo. Eu estudo muito assim. Eu pego um texto, aí eu leio, aí eu vou destacando, vou marcando aquelas partes principais. Eu não sei ler um texto sem ter um lápis grafite do lado para ir fazendo setinha, fazendo anotação, marcando. Por quê? Porque se eu precisar... Tem texto que eu leio uma, duas, três vezes. Já li até mais. Mas às vezes você não tem tempo e você fala, não, eu quero só dar uma revisada nesse texto aqui. Eu já conheço, já entendi, mas quero dar uma revisada. Mas faz tempo que eu não leio. Aí eu vou, pego aquelas partes, tá? Então são estratégias aí, né, na hora de estudar. Às vezes a gente pega um texto, tem muita informação, mas às vezes você tem que ir naquilo que você quer. Tá? É o mais importante. Ok? Então, pessoal, só retomando. Nós vimos até agora, então, a psicologia no período colonial, como que era, quais eram as suas contradições, tá? Vimos aquele processo de autonomização da psicologia, né? Ali já a partir do século XIX, como é que a psicologia vai se tornando uma ciência autônoma e requisitada por outras áreas do conhecimento, como a medicina, a educação. Então, isso vai elevando o status da psicologia e, notadamente, a partir dos anos 50, mais ou menos, 40, 50, já o processo de consolidação, tá, da psicologia rumo a se tornar, né, uma profissão reconhecida. Então, esse processo de consolidação, né, quer dizer, a psicologia se expande para outras áreas também, para a área da psicologia organizacional, a prática clínica, né? Aí você tem iniciativas aí, como nós vimos, interessantes também, como do Ulisses Pernambucano, da Nise da Silveira, né, trazendo uma visão mais humanizada também, por exemplo, do tratamento psicológico, né? A Helena Antipoff aí já criticando também o uso dos testes, a forma como eram utilizados. Então, sempre vendo os dois lados, né, essas contradições. Tá? E aí vamos para, né, digamos assim, essa seria esse último tópico, tá? Que é a psicologia como profissão regulamentada, a ampliação dos campos de atuação e o compromisso social também da psicologia. Tá? Vamos ver aqui como é que a autora coloca. Bom, pessoal, basicamente, né, o que a autora vai estar trazendo aqui nessa parte, tá? Nesse contexto que a psicologia foi regulamentada, que foi em 1962, o Brasil estava vivendo um período difícil, que foi o período da ditadura militar. Né? Então, teve aí o golpe militar em 1964, né, que instituiu a ditadura militar. Então, que a autora vai colocar, foi um período aí bastante conturbado na história do Brasil. Um período aí que a autora vai falar mais adiante, né, marcado muitas vezes por censura, né, marcado por perseguição a opositores, tortura, por exílio. Então, foi um período conturbado. Vamos ver qual o reflexo que isso teve na psicologia. Antes disso,
A autora vai falar também de algumas questões, por exemplo, na página 60, aí no último parágrafo, de uma certa saturação também dos cursos de psicologia, né? Como ela diz aí, foram criados muitos cursos de psicologia e para garantir lucratividade, reduzir o número de disciplinas a um currículo mínimo, com docentes submetidos a baixos salários e elevado número de alunos por sala. Uma grande contingente de alunos oriundos de camadas menos privilegiadas necessitavam estudar no período noturno para, com seu trabalho, pagar os custos de um curso superior, muitas vezes de futuro incerto. Né? Então, várias questões, quer dizer, o que ela está falando assim, muitos cursos precários também, né, foram abertos nessa época, tá? O que acontece também? Um certo inchaço, digamos assim, né, de profissionais no mercado de trabalho, como ela diz aqui embaixo, o campo da clínica se expandiu. Então, a pessoa terminava o curso de psicologia, queria montar uma clínica, por exemplo, que era a área que se tornou mais tradicional, digamos assim, da psicologia nessa época, que vai ganhar, digamos assim, destaque, é a psicologia clínica, né, do consultório, que vai se tornar mais conhecida. Então, muita gente terminava o curso e queria abrir consultório. Então, em muitas cidades, isso levava a um certo inchaço, né? Quer dizer, um aumento aí, né, de profissionais no mercado de trabalho e muitas vezes a demanda da sociedade não abarcava esse número de profissionais. E então gerou problemas, acabou muita gente ali ficando até sem conseguir trabalho, sem conseguir se colocar no mercado de trabalho por conta disso. Tá? Além dessa questão, a autora traz aqui, na segunda coluna, no primeiro parágrafo, as críticas que foram feitas ao caráter elitista e restrito da psicologia clínica e ao comprometimento da psicologia do trabalho, muito mais com os interesses do capital do que com os do trabalhador. Né? Quer dizer, foi feita essa crítica também aí à psicologia clínica, porque era esse caráter elitista. Né? Quer dizer, quem tinha grana para pagar terapia, muitas vezes? Né? Então, a gente sabe que a sessão de terapia não é barato, né? Ainda mais num país como o Brasil. Não estou dizendo que não seja merecido o valor que é pago, mas levando em conta a realidade brasileira, boa parte da população que de repente até precisaria de um atendimento psicológico, muitas vezes não tem dinheiro para pagar. E muitas vezes, se for para o SUS, não vai encontrar oferta de psicoterapia. Né? Assim, em alguns lugares, às vezes o CAPES faz isso, né? Às vezes tem um ambulatório ali que faz, né? Tem um ambulatório de psicologia, mas às vezes a demanda é muito grande, fica aquelas filas de espera, onde a pessoa demora para conseguir uma vaga, acaba não dando conta. Né? Então, quer dizer, qual a crítica que era feita? Por que esse caráter elitista? Porque, vamos assim, a maioria da população não tinha acesso aos serviços que eram oferecidos pela psicologia. Né? Teve até alguém que fez essa pergunta: por que, professor, que era elitista? Por causa disso. Que a maioria, nessa época, por exemplo, não havia o SUS. O SUS não existia. O SUS foi criado em 1988, com a Constituição de 88. O que existia nessa época era o INAMPS, o INPS. Então, mais as pessoas que trabalhavam com carteira assinada tinham acesso a alguma assistência em saúde. O grosso, muitas vezes, da população, a maioria, às vezes, não tinha acesso a serviços de saúde, ou se tinha, era um pouco mais, era precário, muitas vezes. Então, quem é que se beneficiava do serviço da psicologia? Eram as pessoas que tinham dinheiro para pagar a terapia e, como foi dito aqui, os, digamos assim, donos das indústrias, digamos assim, né, os grandes industriais, né, enfim, os patrões,
né, aqueles que utilizavam os serviços da psicologia nas suas empresas, para fazer a seleção de pessoal, orientação profissional. Mas e os trabalhadores? Né? Quem que atendia esses trabalhadores? Né? A psicologia atuava também vendo a saúde mental do trabalhador? Então, a gente vê que até essa época, praticamente não. Por isso que havia, claro, como eu falei, haviam iniciativas, mas, no geral, vejam que era a maioria da população não tinha acesso muito ao serviço, a não ser, às vezes, algumas escolas que ainda tinham, né, um atendimento psicológico, mas não eram muitas também, tá? Então, essas eram algumas críticas que eram feitas, tá? Também aqui no campo da psicologia da educação, aquela questão que a gente falava, né, do fracasso escolar também foi muito criticada, né? A gente falou disso, ó, vou até ver para vocês essa parte. Aqui, ó, no campo da psicologia da educação, criticava-se o uso abusivo dos testes, apontavam-se as consequências para o aluno, pois os resultados eram interpretados como atribuições próprias do sujeito, responsabilizando-o pelos ditos problemas de aprendizagem, entre outros. As decorrências dessa prática foram nefastas para muitas crianças, condenando-as muitas vezes a uma classe especial, que as relegava ao ensino incipiente, confirmava o diagnóstico e produzia de fato uma deficiência intelectual com todos os seus estigmas. Então a criança tinha às vezes ali alguma dificuldade, era colocada numa classe especial, não se olhava o contexto histórico, social, mais até, o contexto social da criança, né, aquilo que a gente viu no texto passado, e se fazia ali um diagnóstico. Por exemplo, ela tem uma deficiência intelectual que criava um estigma. Então, essa prática ela acabava por culpabilizar a criança e a família, né, e não olhava para os determinantes intraescolares da maioria dos problemas. Não olhava, por exemplo, para os problemas da própria escola. Olhava só o problema da criança. É isso que a autora está colocando aqui nessa parte. Tá? Bom, mas vamos ver também como é que isso vai se modificando. Né? Importante também a gente ver como é que isso vai se modificando. A autora vai trazer na página 61 aí, no penúltimo parágrafo, né, percebe-se que esse período constituiu um campo rico de contradições na psicologia, expressão do movimento vivido pela sociedade brasileira como um todo, que estava sob o jugo de uma ditadura militar, enfrentava o estado de exceção, criando formas de resistência que se expressavam por uma cada vez mais ampla luta pela democratização do país. Tá? Quer dizer, aqui começa a aparecer o quê? Novamente, aquele elemento de contradição. Porque, ao mesmo tempo que o país atravessava um momento difícil e a psicologia recebia críticas pela sua atuação, ali foram surgindo movimentos de resistência, de luta, de resistência, de crítica também. Tá? Então, por exemplo, a luta antimanicomial, que denunciava as condições desumanas dos manicômios, dos hospícios, é dessa época, dos anos 60. Né? Por quê? Porque havia todo um movimento também no campo dos direitos humanos, denunciando as torturas que ocorriam nos porões da ditadura. Tá? Também nessa época começa uma discussão sobre a reforma sanitária no Brasil. É uma reforma do sistema de saúde. Começa todo um movimento ali por parte dos profissionais, das famílias, dos estudantes, da sociedade civil organizada, exigindo uma mudança na assistência à saúde no Brasil e defendendo o quê? Uma saúde pública, gratuita e de qualidade. Isso já nos anos 70. Então, esse movimento que é muito importante, vocês vão estudar isso em políticas públicas, psicologia e políticas públicas, esse movimento começa nos anos 70.
e vai desembocar lá nos anos 80 na criação do SUS, Sistema Único de Saúde, esse que está distribuindo as vacinas aí para a gente. A Fiocruz, por exemplo, faz parte do SUS. Tá? Então, quer dizer, aquela questão que eu falei, né? Ao mesmo tempo que você tinha, né, esse momento difícil e críticas à psicologia, mas você também tem movimentos aí dentro da própria psicologia tentando trazer uma visão diferente, tá? E aí o que vai acontecer? Né? Quer dizer, nessa condição, no último parágrafo aí dessa primeira coluna, que a psicologia vai ter um desenvolvimento, ela vai se desenvolver, né? Vai ampliando gradativamente seu espectro de atuação e buscando respostas para os problemas sociais, tá? Inicialmente a partir de campos tradicionais, educação, trabalho e clínica. Tá? Então você começa no campo da educação crítica, aquela concepção do fracasso escolar, da atuação do psicólogo nas escolas, né, da culpabilização das crianças. Né? Também você começa aí nesse campo da saúde, o movimento pela reforma sanitária, né, pela assistência à saúde da população. Então, começa a haver um questionamento sobre esses problemas sociais, primeiramente a partir dessas áreas, educação, trabalho, clínica, vários estudos já enfocando a saúde mental do trabalhador também, e depois implantando novas modalidades de atuações, né, como a psicologia comunitária, a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, né, que se consolidariam e ampliariam sua capacidade de responder às demandas antes não atendidas e a outras demandas também acarretadas por problemas sociais então emergentes. Tá? Quer dizer, é nessa época então, pessoal, como a professora diz aqui, em outras palavras, a psicologia passou a se preocupar com a maioria da população e seus problemas, com um claro compromisso social, tendo em vista a transformação da sociedade. Tá, pessoal? Então, muito importante essa parte aqui, tá? A gente tem aí autoras como Ana Bock, por exemplo, até, né, não sei se aquele capítulo que a gente viu na aula passada, não era não, mas ela tem um livro, Ana Bock, que é Psicologia e Compromisso Social, por exemplo. Né? Quer dizer, então aqui a psicologia começa a, digamos assim, a ampliar o seu olhar, digamos assim. Né? Um olhar voltado para a maioria da população, ou voltado também para, né, toda a população brasileira, né? De como a psicologia poderia atender também as demandas dessa população, tá? Qual era o papel da psicologia no Brasil, né? Qual o compromisso da psicologia com a sociedade, que resposta a psicologia poderia trazer para a sociedade, no sentido também de uma transformação da sociedade, quer dizer, de resolução, de ajudar na resolução dos problemas que atingem a sociedade. Tá? E nós vamos ver, tá, no final do texto, que isso foi fundamental para a sobrevivência da psicologia, inclusive, porque você começa a ter a presença da psicologia nas políticas públicas, por exemplo. Quer dizer, a psicologia começa a fazer parte das políticas públicas de saúde, das políticas públicas de assistência social, né, como foi dito aí. Hoje a gente vê o quê? Psicologia hospitalar, então psicólogas trabalhando na saúde pública, através de concurso. Então está lá a psicologia hospitalar, na atenção básica também, trabalhando num CAPES, por exemplo, numa prefeitura, né? Então trabalhando num CAPES, na área da assistência social, trabalhando num CREAS, por exemplo, tá?
expande a área de atuação da psicologia, a psicologia voltada para o direito das crianças e dos adolescentes, trabalhando com famílias vulneráveis, né, que seria o caso da psicologia comunitária, então trabalhando com famílias vulneráveis, enfim, uma série de outros campos aí de atuação que a psicologia terá. Também aí na segunda coluna, no penúltimo parágrafo, a autora fala até, inclusive, né, da produção de conhecimento em psicologia, que se expandiu e deu um salto de qualidade, né, com a implantação de cursos de pós-graduação, que mesmo com recursos escassos, conseguiram produzir críticas fundamentadas e articuladas aos problemas sociais, produzindo significativo acervo de conhecimento original e criativo. Né? Aí você já começa a ter assim, cursos de pós-graduação, a nível de mestrado, de doutorado, em grandes universidades, né? Fazendo pesquisas relevantes, né? Como a gente tem aí espalhadas pelo Brasil, e aqui mesmo na Paraíba, por exemplo, na UFPB, né? Você tem um mestrado em psicologia, né? Tem um doutorado também em psicologia social, né? E pesquisas sendo feitas ali, em temas assim interessantes, né? Até de ex-alunas nossas que hoje em dia estão lá fazendo mestrado, fazendo doutorado, pesquisando violência contra a mulher, pesquisando racismo, uma série de coisas. Em Campina Grande tem a pós-graduação também em psicologia, que é na área da psicologia da saúde. E em outros estados também a gente vai ter também, né, Fortaleza, né, lá no Ceará, né, lá em Recife, em Pernambuco, né, em outros estados também, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, enfim. Então você tem aí já consolidado aí já a produção de conhecimento também na psicologia, tá? E aí trazer aqui na página 62, né, só para a gente concluindo, trazer no último parágrafo aqui da primeira coluna, veja só como a autora traz aqui, né? Esse processo todo que nós estamos... Opa, espera só um minutinho aqui, saiu, voltar, pronto. Esse processo, ele é confirmado... Esse processo ele é confirmado, entre muitas outras possibilidades, pela presença do psicólogo nos serviços públicos, assumindo cargos efetivos, desempenhando funções legalmente prescritas. Tá? Nessa condição, o mais relevante é que, em geral, a inserção desse profissional ocorre no âmbito da concretização de políticas públicas voltadas para as necessidades e para a promoção dos indivíduos das camadas populares. Tá? Então, e muitas vezes a psicologia contribuindo também para a elaboração dessas políticas públicas, para avaliação, acompanhamento dessas políticas públicas também. Tá? Bom, pessoal, esses são alguns pontos aí que eu destaquei nesse texto, tá? Alguns pontos aí de destaque que eu fiz, tá? Achei interessante trazer para vocês, vou parar a apresentação aqui, trazer para vocês um pouco, né, esses destaques aí desse texto, para a gente, eu até pensei em a gente fazer, né, alguma atividade hoje, né, mais assim de pesquisa, alguma coisa assim, mas eu achei que se deixasse para explicar o texto só na semana que vem, poderia ficar muito corrido, poderia a gente ter só essas 2 aulas na semana que vem para trabalhar esse texto todo, então eu achei melhor fazer isso. Apresentar o texto aqui, debatendo com vocês, e na semana que vem a gente ter esse tempo de sobra para tirar dúvidas, né, para, enfim, comentar alguma coisa sobre o texto, tá bom? Então a gente pode até combinar assim, né, de como a gente concluiu hoje,
quem não leu o texto, vai lendo durante a semana, e a gente, na semana que vem, a gente tira pelo menos uma das aulas, ou as duas se precisar, para tirar dúvidas que tenham ficado ainda, tá? Tanto em relação a esse texto, se quiser tirar do outro também, da psicologia sócio-histórica, mas o outro eu acho que foi bem discutido. Então, a gente reserva aí, né, a aula da semana que vem para tirar dúvidas. Tá? Então, releiam, leiam, vejam aí o que não entenderam, anotem, e aí vocês trazem, tá, na semana que vem, e a gente tira as dúvidas, ou debate também, né, outras questões aí que forem surgindo. Tá? Quem quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Alguma crítica? E aí, lembrando, né, pessoal? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Essa aqui é a história contada, né, a partir do olhar da Mitsuko Antunes, que, claro, é uma pesquisadora, né, então, isso tudo, né, você vê que ela vai, né, citando as fontes aqui, né, de tudo que ela está falando, tem toda a bibliografia, né, que ela utilizou aqui, as referências que ela utilizou, né, para compor essa visão dela, né, mas claro que toda visão sempre pode estar sujeito também a críticas, tá? Mas, digamos assim, muito do que a gente vê aqui nesse artigo é o que a gente encontra se você for buscar aí outros artigos também sobre a história da psicologia no Brasil, né, pelo menos dentro de uma visão mais crítica, né, você vai ver um pouco essa trajetória aqui que a Mitsuko Antunes ela destacou. Bom, pessoal, então é isso, gente. Então a gente fica por aqui hoje, tá? Façam a unidade de aprendizagem, que tem a última unidade, que é em cima desse texto, tá? Então já dá para vocês irem fazendo e tudo mais, ok? E aí na aula que vem a gente se encontra. A gente se encontra e aí vê se ficou alguma dúvida e aproveita também para fazer uma avaliação, um fechamento aí da disciplina, tá? Já que depois já é semana de prova. Aí vamos aguardar aí o comunicado da coordenação, né, para vocês em relação à questão das avaliações. Tá bom? Então é isso, gente. Valeu, obrigado aí pela presença, tá? Depois eu disponibilizo lá a gravação, tá? Disponibilizo para vocês. Então, boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana.